Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o colega presente, que assume agora a presidência, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Eu gostaria de dividir com os senhores um tema, né, que já vem me afligindo há um tempo, mas, de certa forma, em virtude dessa aflição, também uma ideia. Né? Todos lembram quando eu anunciei que formaríamos aqui a Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês. Houve um mal-estar num primeiro momento, algumas pessoas entenderam que nós estaríamos criticando o sistema vigente. Eu acredito que o encontro de lançamento da frente deixou muito claro que esse não era e não é o objetivo. Além daquele encontro, como disse ontem, tem estabelecido vários contatos com pessoas que atuam na área. E os senhores vão lembrar que um dos pontos que eu levantei como preocupação, naquele primeiro momento, foi o fato de crianças serem colocadas em famílias acolhedoras, no lugar de serem diretamente, né, postas sob a guarda de casais ou de famílias, porque as adoções não são apenas feitas por casais, de famílias que já estejam na fila para a adoção. Em virtude do contato que fiz com várias pessoas, com atuação direta na prática, eu percebi que fazer uma legislação prevendo, né, que a criança será imediatamente colocada sob a guarda, né, como regra, colocada sob a guarda de quem está na fila da adoção, pode, eventualmente, trazer situações problemáticas, haja vista a complexidade, né, dos muitos cenários que se apresentam nessa temática. Então, eu, conversando com as pessoas, me deparei com uma outra situação que me trouxe igual preocupação. A situação é a seguinte: às vezes, um casal se apaixona por um bebê, Isso eu ouvi de magistrados, tá? Relato de magistrados, da experiência deles. Eu não tive conhecimento de nenhuma situação concreta, eu diretamente. E aí, o homem, né, reconhece esse bebê como sendo seu filho, tudo isso com a anuência da mãe biológica. Tá? Vamos imaginar que uma mulher tenha um bebê, essa mulher tenha sido, como tantas outras mulheres, infelizmente, abandonada pelo pai daquele bebê, e ela não tem condições de criar esse bebê. Ela conhece uma família, conhece um casal que quer aquele bebê. E ela decide confiar a criação do seu filho àquele casal. A lei hoje dificulta muito isso que a gente chama de adoção direta. Tá? Por favor, tenham em mente que não estamos falando de compra e venda, não estamos falando de tráfico de crianças, nem de desvio. É uma situação de uma mulher que não tem condições de criar e que deseja escolher a família onde seu bebê será criado. A legislação hoje impõe uma série de impedimentos para essa escolha, que recebe o nome de adoção direta. Para burlar essas regras, né, algumas vezes, o casal que deseja ficar com aquele bebê usa de um artifício que eu quero deixar bem claro aqui, que, sob o ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, é crime. Tá? Então, eu quero deixar muito claro aqui. O homem reconhece esse bebê como sendo seu, registra esse bebê como sendo seu, e depois de um tempo, esta mulher entra com uma investigação de paternidade para dizer que aceitou a traição do marido e que quer criar aquele bebê como sendo seu. Por que eu estou trazendo essa situação à tona? Tá? E quero, de novo, dizer, pelo amor de Deus, não estou orientando ninguém a fazer isso, até porque as consequências vêm sendo drásticas. Tá? Pelo nosso ordenamento, registrar o filho de outrem como próprio é crime, é uma espécie de falsidade ideológica. Tá? Por que eu estou trazendo essa situação à tona? Porque, em muitos casos concretos,
quando o Ministério Público é informado de uma tal situação, Excelência, posso pedir mais 2 minutos? De uma tal situação, pede para tirar a guarda desta criança, deste casal. Tá? Então, vamos lá. O casal quis adotar, no lugar de fazer o procedimento todo previsto em lei, pega um bebê diretamente da mãe, não tem compra e venda, não tem subtração de incapazes, é um ato de voluntariedade daquela mulher. O marido registra como se tivesse tido um caso extraconjugal, leva o bebê para casa, sua esposa cria o bebê, depois de um tempo, a mulher entra com uma ação dizendo que aceitou a traição e quer ser mãe oficialmente do bebê. Alguém denuncia, o Ministério Público fica sabendo. Além das consequências jurídico-penais, por causa da falsidade no registro, tem sido comum o Ministério Público pedir para tirar a guarda da criança. Resumo da ópera. Tenho recebido relatos de advogados, de familiares, que 3 anos depois de estarem criando essa criança, têm a guarda da criança retirada. A criança é enviada para uma instituição acolhedora, para uma família acolhedora. Tá? O que está me incomodando? A situação é juridicamente reprovável? É crime? É. Não pode? Não pode. Mas, no lugar de punir o casal pelo crime praticado, no registro, estão punindo a criança. Porque se retira de um casal que trata aquela criança com amor, uma criança que não é uma criança abandonada, não é uma criança ser viciada, não é uma criança violentada, não é uma criança espancada, e pega essa criança e coloca numa instituição acolhedora. Para ter uma briga de anos, muitas vezes. Então, eu estou preocupada porque confundiram punir atos que não são compatíveis com a lei com prejudicar a criança. E todo o ordenamento jurídico, em especial o ECA, diz o seguinte, que o maior interesse em qualquer situação envolvendo criança e adolescente deve ser o da criança. Para poder dar esse tipo de decisão, o que o Judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria tem dito? Que o maior interesse da criança é que as regras tenham sido seguidas. Então, se confunde o interesse concreto daquela criança, que é bem tratada, que é amada, com o interesse de manutenção do ordenamento, da fila da adoção, do respeito às regras para a adoção. Eu não posso conceber que haja esse tipo de mistura. Por isso eu estou pensando seriamente, e como esta é uma casa democrática, e eu acho que o trabalho legislativo ele deve ser acompanhado desde o primeiro momento, em fazer uma lei prevendo claramente que em situações onde não há dolo, onde não há subtração, onde não há compra e venda de criança, não se pode retirar a guarda, ainda que se identifiquem situações como essas. Vai ter inquérito, vai ter processo, o casal vai se defender, mas não vai perder a criança. Até porque, no Código Penal, são previstas penas privativas de liberdade, e pela quantidade de pena, todas são passíveis de substituição por alternativas. Não se prevê no Código Penal a perda da guarda da criança. Então, a Justiça está aplicando a essa família uma pena não prevista em lei. Eu estou pensando seriamente em apresentar nesta casa uma proibição de, no estado de São Paulo, tirar crianças bem tratadas, bem cuidadas, amadas, dos lares de seus pais, ainda que a adoção tenha sido feita de uma maneira que não aquela prevista como a devida. Então, eu peço àquelas pessoas que me escrevem sempre, dando sua opinião, suas experiências, que se manifestem.
Peço aos colegas que com certeza nos estão ouvindo, me estão ouvindo, na verdade, que também me procurem para dar a sua opinião, porque nós podemos amadurecer esse projeto e apresentar, inclusive, como um projeto coletivo nesta casa, porque tudo que se faz coletivamente fica mais forte. Muito obrigada, senhor presidente.